Professor Rafael Simões, prazer, muito obrigado pelo carinho de topar logo de cara. Peguei você de férias. Isso aí. Prazer é meu. Obrigado. Aqui nós estamos no Voto Bom Cast. Nós somos do movimento Voto Bom. Rafael, você sabe que o movimento Voto Bom, ele tem o nome movimento, porque quando a gente foi falar sobre o voto bom, e o voto bom só existe porque existe o voto ruim. Então a gente criou esse nome para discutir um espaço que a gente possa falar de política sem lado, sem cor, sem nome e sem partido, mas falando dos fatos, os argumentos positivos, as narrativas e respeitando, acima de tudo, a diversidade de opinião. Fomos publicar algumas coisas e aí as redes sociais negavam a publicação com os argumentos de que isso tinha cunho político e parecia um partido. Aí tivemos que botar a palavra movimento. E aí, portanto, nós estamos aqui no movimento Voto Bom. A gente está crescendo, temos uns amigos em São Paulo, uns amigos em Minas, que também têm células lá discutindo a questão da política. A política no Brasil está, de um certo lado, está gostoso de discutir, porque as redes sociais elas estão criando um espaço que antes não existiu. Então, a pessoa com menor lucidez política, até aquela que não gosta de política, está sabendo opinar, argumentar. Evidentemente, tem os chatos da política, né? E os equivocados, as pessoas que não têm uma visão de mundo diferente, tal, não sei o quê. Mas isso faz parte da diversidade. Então, aqui nós vamos tratar de dois assuntos super legais. Emenda PIX, emendas discricionárias, emenda parlamentar, né, Rafael? Emenda parlamentar de modo geral. E a gente discutindo as emendas parlamentares, eu acho que você vai me corrigir durante esse bate-papo aqui, que a gente vai cair no semipresidencialismo. Bem, então eu vou começar provocando esse papo, dizendo o seguinte, Rafael, nas últimas eleições, a gente tem os números aí publicados nos jornais, na imprensa, que 90% dos prefeitos eleitos no Brasil, eles foram afetados, ou seja, sofreram benefícios das emendas, as emendas parlamentares. Nada de errado, há legitimidade no uso das emendas, até porque um parlamentar sabe aonde é que está doendo na sua base, ou seja, a carência da base. O calo aonde dói. Um calo, uma ponte, um asfalto. Mas hoje mesmo, na chamada para divulgar o seu convite, sua presença aqui com a gente divulgou que o ministro Dino vem exigindo transparência e, pô, eu acho isso super legal, apesar de não existir muita harmonia entre as instituições no momento que a gente vive, todo mundo sabe disso, mas essa parte é necessária, evidentemente. E aí a gente viu que a fonte do jornal que publicou descobriu que existia emendas para lancha, para aumento de salário, para asfalto, para campo de futebol, ou seja, uma diversidade super legal. Não estamos aqui para discutir se é justo ou não é justo. O problema é que essa diversidade de coisas não se une a um planejamento comum de uma cidade. Porque, na verdade, é o seguinte, a cidade ela tem que ser planejada para cumprir um desenvolvimento, seja para o norte, para o sul, do ponto de vista industrial, mobilidade, segurança, saúde, meio ambiente, etc. Isso tudo é submetido a uma gestão. Tem que ter estratégia, né? Eu acho que o grande problema, assim, as emendas parlamentares, de modo geral, existem vários tipos, né? Existem as emendas de comissão, existem as emendas de bancada, existem essas emendas PIX, existe uma variedade de emendas que foram sendo criadas ao longo dos anos. Elas têm esse problema, né, Arnaldo, que é o problema do estratégico. É claro que é importante. Tem um grande economista chamado John Maynard Keynes. Ele, quando as pessoas argumentavam, não, mas no longo prazo, né? Aí ele falava, ó, no longo prazo estaremos todos mortos. Então, claro que nós temos que combinar, e essa me parece a grande questão, o que é o emergente, o emergencial, aquilo que precisa ser feito. Tipo, caiu uma ponte. Caiu a ponte lá da divisa de Tocantins com o Maranhão. Sim. Aquilo, tem que fazer, ponto. Mas nós temos que combinar o emergente, as pessoas passando fome, teve uma tragédia, uma chuva imensa, caiu o barranco. Você não vai esperar a longo prazo, não. Você tem que resolver o problema, é o emergente. Mas tem que ter o estratégico também. Para quê? Para você gerar o desenvolvimento. Desenvolvimento, quando eu penso
essa palavra, eu penso em quê? Em melhores condições de vida para as pessoas viverem, morarem, trabalharem, produzirem. Então, pessoas num sentido muito amplo aí, se você quiser botar pessoa física e pessoa jurídica, né? Claro. Então nós temos que, as pessoas têm que ter condição. E para isso não dá para fazer emenda. Eu sempre penso num caso, outro dia eu conversava com um amigo e aí falei isso, como é que, e é de uma área que é sua, né? Me intrometer logo na sua área, como é que você vai fazer saneamento, que é um negócio que exige muito investimento, com emenda PIX? Aí eu sou um deputado, eu mando 500 mil, 1 milhão para fazer uma rua lá, não sei aonde. Você é deputado, você manda lá para o outro lugar fazer outra rua. Só que as duas redes de esgoto, vamos dizer, Perfeito. não vão se encontrar. Você não faz saneamento básico com emenda PIX. Muito pelo contrário. Inclusive, nas regiões metropolitanas, nós tivemos a oportunidade, inclusive no governo do prefeito Luiz Paulo, existia uma solução que era metropolitana. Até porque os mananciais não eram divididos por cidade. Exatamente. Tem toda a razão. E aí não dá para você fazer. Então esse é o problema. É claro, é importante que os parlamentares tenham acesso a algum recurso para direcionar ao calo que eles sabem dos seus constituintes, das suas comunidades, mas isso tem limite. O Brasil, saiu um estudo no final do ano passado de vários países da Europa, América, mostrando que o Brasil é o parlamento onde os parlamentares têm o maior percentual de emendas sobre o orçamento de investimento, mais de 20% já. Nos Estados Unidos, que é o que tem menos, é claro, é uma economia muito maior, o volume é grande, mas é 1% do orçamento. Então, evidentemente que está havendo aí um abuso desse modelo de emendas parlamentares que precisa ser resolvido, mais uma vez, não no sentido de eliminar a capacidade dos parlamentares de definir algum recurso, até porque eles definem o orçamento geral, que é um projeto de lei. Tem o PPA, tem a LDO, mas o fundamental é a LOA, né, o projeto de lei de orçamentário anual. Eles que votam isso todo ano, né? Então, assim, tem que ter um limite para isso, porque senão você não consegue mais pensar o estratégico, né? Mas olha só, essa frase sua tem que ter um limite. Você, e eu acho que tem quem está nos ouvindo agora, sabe disso. O Congresso, ele não dá ré no poder. Ele alcançou os 50 bilhões que ele está fazendo. Qual o percentual no orçamento discricionário? Mais de 20%. Mais de 20%. É ingovernável o país com o sistema presidencialismo, com o Congresso. E outra coisa, não tem sinal de parar. Parece que vai aumentar um pouco. Estão querendo. Então, perceba o seguinte, o Congresso não vai abrir mão desse poder, não há consenso para isso. Então, Rafael, vamos precipitar um pouco essa conversa aí, para a população entender, quem está nos ouvindo aqui. Nós estamos caminhando para um semipresidencialismo, ou seja, esse presidencialismo não existe mais porque está uma bagunça de fato. Por exemplo, nós estamos vendo e estamos lendo que está claro que há um interesse da parte jurídica do Brasil defender os interesses do executivo. Nada de errado, digamos assim, no campo que a gente possa julgar que todo mundo tá no caminho certo. Que não nos cabe aqui, não é o propósito do podcast discutir esquerda e direita, mas sim uma possibilidade de gestão. Essa questão das emendas está tornando inviável ou não? E o semipresidencialismo, antes, concluindo, passando a bola para você, o que é semipresidencialismo? Então, semipresidencialismo, se a gente olhar, eu acho que o caso clássico é o caso francês. É claro que você aí tem graus diferenciados, né? Até onde vai o poder do presidente, até onde vai o poder do parlamento. Que tem, e portanto, tem um chefe que é o tal do primeiro-ministro. Então você tem uma estrutura em que o presidente tem poder, algum poder, e o primeiro-ministro tem poder, tem algum poder. Então acho que é isso, uma coabitação de poder. E isso é bom, por quê? Porque os dois têm responsabilidade claramente definidas. Não fica esse negócio, cadê não, quem é responsável pela água? É você, sou eu, não. Aí eu compro a água, mando você distribuir, mas eu que falo, eu que distribuí a água. E quem ganha os louros sou eu, mas a grana quem está administrando e os problemas ficam todos com você. Então, eu acho que é importante. Aí eu acho que a gente tem que voltar um pouco, Arnaldo, no tempo e pensar o quê?
a nossa Constituição, ela tem digamos assim, um problema, uma questão, não vamos falar em problema, uma questão de origem que ela foi toda pensada para o Brasil ser parlamentarista. Só que quando chegou na hora H da votação do sistema, aí o Sarney foi lá, fez uma intervenção branca, ajudado pelo saudoso Antônio Carlos Magalhães, que foi o governo, era ministro das comunicações na época, todo poderoso, super influente, foi governador da Bahia várias vezes, senador e tal, e era ministro, ajudou ele e outros quadros lá do governo Sarney e aprovou o presidencialismo. Mas aí nós ficamos com um negócio meio estranho, uma Constituição que ela foi desenhada para o parlamentarismo, porque a maioria da Constituinte era parlamentarista, mas aprovou o presidencialismo. Aí você fez uma concessão que foi o quê? Dali a 5 anos vamos fazer o plebiscito. O plebiscito foi feito e o parlamentarismo mais uma vez perdeu, como tinha perdido 30 anos antes, o plebiscito foi em 93, em 1962, 31 anos, 63, desculpe, 30 anos exatamente antes, tinha tido um outro plebiscito e perdeu na mesma proporção, 4-1, 80% de votos a favor do presidencialismo, 20% a favor do parlamentarismo. A população brasileira é majoritariamente presidencialista, ela gosta de identificar o político. Você é o cara que eu quero responsabilizar. Que legal, é isso mesmo, né? Então eu acho que aí, então por isso que é importante a gente acomodar, eu acho que do ponto de vista de uma acomodação política, de ajustar e ter uma responsabilidade clara de ter um primeiro-ministro. Você vai governar isso aqui. Voltamos à França. Lá, é claro, o presidente cuida de política externa, cuida de defesa, cuida dos assuntos da União Europeia, que é um tema central, e o primeiro-ministro cuida dos assuntos econômicos, do dia a dia, assistência social e tal. Eu tenho a impressão que todos vão gostar, inclusive o próprio Congresso. Não, porque claro. No Congresso, apesar da grande maioria ter denúncias e ser compromissos, etc e tal, mas tem ícones, pessoas gabaritadas para desenvolver o papel de primeiro-ministro e fortaleceria os partidos, a população ia entender mais. Agora, também isso tem a ver... E vai ter responsabilização, né? Você vai ser o primeiro-ministro, você vai ter o ministro não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, e essas pessoas vão ser responsáveis. Então, a maioria do Congresso que apoia aquele primeiro-ministro, o primeiro-ministro Arnaldo Castor, tem uma maioria lá, por isso que ele é primeiro-ministro. Essa maioria vai prestar conta da gestão das coisas. Se ele fizer um governo não bem sucedido... vai cair. Cai o governo. Então, eu acho que é uma solução muito razoável, porque nós estamos mesmo numa situação muito instável. Você tem um presidente com baixa capacidade de gestão dos recursos. No regime presidencialista, as pessoas esperam do presidente, claro. E qualquer que seja ele, pode ser do partido A, B ou C. Perfeito. Então, não é bom para nenhum presidente, seja ele quem for, o atual ou os próximos, ter uma baixa capacidade de governo. Rafael, desculpa, você falou uma coisa que é bandeira do movimento Voto Bom. Olha só, você tá argumentando que um sistema político como o semipresidencialismo é bom, e a gente está discutindo política sem fulanizar, sem partido. A gente está discutindo o país. É nisso que o movimento Voto Bom tenta, assim, elucidar, trazer dados, informar. A gente é muito arguído pelo público aí, por algumas mensagens e tal, não sei o quê, sobre questões, inclusive, de lado. A gente procura responder e usa como oportunidade para explicar o movimento. A gente fez, uns meses atrás, fizemos uma palestra numa escola pública e só 2 votavam, o resto era tudo, ainda não tinha votado. Rapaz, nós ficamos muito preocupados, porque falar para essa galera, e foi extraordinário. A vontade que eles têm de entender o que não conseguem entender. É muito legal, entendeu? E eu acho que a gente tem que pensar isso, assim, nesse sentido, Arnaldo, eu estou eu não sou aí entrando um pouco no professor, né? Eu não sou um institucionalista clássico, aquele que vê que as instituições são o fator central. Mas é lógico que as instituições, né, são uma chave para o desenvolvimento do país. Eu não sou lá o Daron Acemoglu, o James Robinson, né, que são os 2 institucionalistas mais conhecidos. Tem um livro lá, Por que as Nações Fracassam, né, que é o livro clássico do institucionalismo. Mas é um livro que faz sentido, mesmo que eu discorde assim, da intensidade que eles dão ao papel das instituições. Mas as instituições, inegavelmente, têm um papel. E elas têm que
funcionar numa média, e é uma construção política, numa média que seja bom para você governar, para eu governar, para o outro governar, para o outro governar. Que as instituições, que exista uma capacidade de você tomar decisões e elas serem implementadas. Não dá para ser uma coisa que favoreça só o seu estilo de Perfeito, governo, perfeito. e quando eu vou governar, e eu vou ter legitimidade, porque eu fui eleito, eventualmente, eu né? tenho Vamos dizer. percebido que, em vista das emendas e o crescimento do volume financeiro das emendas, as articulações estão perdendo sentido quando os partidos, naquele um momento atrás, escolhiam ministérios. É, Porque os caras não têm mais interesse por ministério com pouco orçamento, porque já tem as emendas. muito mais fácil. E aí você vira uma coisa muito difícil, porque você vai ter 594 vontades individuais atuando. Que 594? 513 deputados federais e 81 senadores. Cada um atirando para um lado. Porque, por mais que o camarada qualquer, que seja a visão dele mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, enfim, por mais que ele tente pensar do ponto de vista mais estrutural, mais estratégico, ele acaba sendo forçado pelo sistema, que funciona na base das emendas, a se comportar assim, porque ele sabe que se ele não fizer isso, você, que é o outro deputado, vai acabar entrando lá no reduto dele, vai se favorecer e eu não vou me reeleger na próxima. E não tem nenhum político, a não ser quando ele quer abandonar a vida política, quando ele desiste por N razões que são possíveis de acontecer, mas um político em exercício que quer continuar exercendo poder, que vai abrir mão do seu mandato. Ah, não. Então, assim, a maioria acaba. Claro, você tem algumas exceções que o camarada faz um discurso mais voltado para um público A, B ou C, mas mesmo na atuação concreta dele, você vai ver que as emendas parlamentares continuam sendo lá destinadas. Todo mundo destina as emendas parlamentares e faz propaganda lá nas comunidades. E aí eu vou lá no município tal, vou lá em, vamos dizer assim, vou lá em Ibiraçu, ou vou lá em Ponto Belo, E aí ou vou lá em Conceição um da cara Mar. com mais força traz mais desenvolvimento para Ibiraçu, pouco, e uma cidade pujante em termos de faturamento de impostos, como Vila Velha, Serra ou própria Cariacica, vai ser perde na articulação. Pode perder, exatamente. Pode ter um aeroporto em Ibiraçu. Pode. Aí o cara Nada pega... contra Ibiraçu. Mas aí tem um negócio estratégico, né? Então faz sentido eu ter alguma coisa... Não, lógico, você precisa promover o desenvolvimento de Ibiraçu, já que estamos usando de exemplo, ou de Ponto Belo, ou de Dores do Rio Preto. Enfim, seja da onde for, eu preciso desenvolver? Preciso. E eventualmente, emendas parlamentares contribuem para isso, ajudam um hospital. Então, eu não sou, assim, totalmente contra. Mas você precisa dar um freio de arrumação no sentido de que tem que ter um governo que tenha capacidade do agir estratégico. Mas qual a consequência disso local, ou seja, na cidade? Isso, se a gente pensar na cidade. Então vamos pensar lá. Você tem em Vila Velha 21 vereadores. Aí um é da região de Cobilândia, outro é da região de Itaparica. Estamos falando de Vila Velha, viu, gente? Espírito Santo. Isso. Outro é da região de Paú, Vila Batista, outro é da região de Barra do Jucu, Terra Vermelha. E lógico, ele foi eleito... As nossas eleições, em que pese não serem oficialmente distritais, os parlamentares têm uma distritalização do voto muito grande. Então, a maioria dos votos do fulano é daquela região. Claro, ele vai acabar olhando mais para aquela região. E aí ele vai destinar, eu vou asfaltar 5 ruas aqui no meu bairro, nesse bairro que é da minha região. Vamos no exemplo prático. O Hospital Evangelho precisa de uma sala de cirurgia para queimados. Aí, em detrimento ao poder de um vereador da Praia da Costa, o cara leva o recurso para fazer uma quadra de futebol e não leva o recurso para o Hospital Evangelho, que atenderia toda a cidade, até o estado. Inclusive, além de Vila Velha. Então você, mais uma vez, você perde essa capacidade, porque você vai pulverizando para atender as demandas. Claro, veja, essas demandas não são ilegítimas. Cada um sabe a dor do calo que tem. Aí o cidadão, claro, ele sai de casa todo dia, ele vê a rua dele, tá lá, né, mal pavimentada, o paralelepípedo tá meio cheio de buraco, as calçadas não estão boas, a iluminação tá precária. É claro que ele vai pedir isso. E é importante que o poder público tenha capacidade de agir para resolver os problemas. Mas se você
você fica só no varejo, como é que você vai atacar as questões estruturais? Questões centrais para a nossa vida. Mas aí também tem que mudar o sistema político, no caso. Por exemplo, eu tive uma informação, quer dizer, lendo, né, que São Paulo teve 1.500 e pouco candidatos a deputado federal. Uhum, O cara escolhe um. Pô, diante de 1.500 opções, ele não vai lembrar não vai escolher que um é melhor do que o outro. Na psicologia já diz, se você botar muitas opções para uma pergunta, você fica perdido, né? Você fica alopra. Então, veja bem, se mudar o sistema, tem que mudar o sistema também de político, voto distrital misto, que é um voto onde você divide, né? Rafael Simões, eu sou contra particularmente o voto distrital puro, porque ele acaba conduzindo a um sistema, reduz a expressão de grupos minoritários. Dá um exemplo prático do voto distrital misto ou puro, que você quiser, Então, para o pessoal entender. distrital puro, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Austrália, assim, Nova Zelândia. É? Como é que é? Para Dona Maria. Então, vamos pensar tá aqui no Espírito Santo. Nós temos 10 deputados federais aqui no Espírito Santo. Se fosse o distrital puro, você ia dividir o Espírito Santo em 10 distritos. Como nós temos 3 milhões de eleitores, cada distrito não é por área, por tamanho de área, é por tamanho populacional, cada distrito ia ter mais ou menos 300 mil habitantes. Perfeito. Aí você pegar aqui na Grande Vitória, que tem lá 2 milhões de habitantes, né? 1 milhão e 500 mil eleitores, iam ter 5 distritos aqui. Vamos assim, para facilitar a nossa vida. Um na Serra, um em Vitória, um em Cariacica, um em Vila Velha, outro Viana, Guarapari. Ia ser mais ou menos isso. E os outros aí você vota num candidato daquele distrito. Arnaldo Castor vai ser candidato no distrital. Rafael Simões vai ser candidato. Aí cada partido apresenta um candidato nesse distrito. Então, aí você elege um ou mais votado. Aí é voto majoritário, né? Sim. Aí, normalmente, tem lugares que tem segundo turno. A França tem o voto distrital misto e no distrital usa 2 turnos. Só elege aquele que tem 50% mais um. Se não tiver, vai para o segundo turno. Tenho certeza que algumas pessoas que estão nos vendo entenderam, outras não. Mas eu vou dizer, para não desanimá-las, eu vou dizer o seguinte: o sistema que está aí é mais complicado que. Porque esse de proporcional, de coligação, inclusive com os partidos hoje, que são empresas milionárias, sinceramente, eu acho assim, uma questão que a gente até pode abordar um pouco aqui. Eu não sei se você tem uma opinião formada sobre isso. Não estava nem combinado, mas. Não, mas eu acho que esse negócio do financiamento partidário é uma dificuldade. Não tem sistema perfeito. E não tem sistema, isso é uma coisa que os defensores de um lado ou de outro, aqueles que defendem o financiamento privado só, aqueles que defendem o financiamento não tem público, um melhor do que o outro. Ou aqueles que defendem o financiamento misto, parte privada, parte pública, não tem um sistema que seja imune à corrupção. Nenhum dos três. Todos os países, os vários países têm modelos distintos e tem casos de corrupção nos 3 modelos. Então, assim, não tem um modelo que seja... esse é o modelo que deu certo para todo mundo. Eu acho que o privado ou público, o mais importante é você tentar dar alguma limitação aos custos de campanha e, portanto, aos gastos. E a distribuição do recurso, né, Rafael? A distribuição do recurso. O nego vai lá em Brasília pedir ao dono do partido. É quase... Pô, e viraram estruturas feudais, né? O cara é o dono do partido. Tem gente, acabou. Rafael, saindo do candidato, não é para ganhar a eleição, é só para pegar dinheiro do fundo partidário. Mas isso são coisas que a gente vai fazer em outro podcast, que é muito complicado. Não, tem. Nós temos uma série de questões no sistema político. Então, tem o sistema eleitoral, voto distrital misto, voto proporcional. Como eu estava dizendo, eu acho o distrital misto uma ideia interessante, que você combina o distrital, aí você faz meio a meio. O Espírito Santo tem 10 vagas, então você faz 5 por distrito e 5 no sistema proporcional. Você permite uma proximidade do eleito com o eleitor, que é o charme, digamos, do voto distrital, mas permite uma representação das minorias de grupos que não são majoritários, que é o charme, digamos, do voto proporcional. Acho que os dois têm vantagem. O país que usa o sistema distrital misto é a Alemanha. E lá eles têm... o voto proporcional costuma levar muitos partidos. O caso brasileiro é o caso extremo, né? O voto distrital puro
leva a poucos partidos muito centralizados. É Inclusive o está caso tendo eleição na americano. Alemanha, assim, É, nós estamos em processo eleitoral lá. e lá na Alemanha, o distrital misto, você fica em alguma coisa em torno de 5 a 8 partidos. É um sistema que é governável. Esse é um. Vamos voltar lá nas emendas. Sim. Uma coisa que estimula esse aumento das emendas, foi estimulando, além de diversas dificuldades do sistema político, foi exatamente a fragmentação partidária. Foi o quê? Os líderes partidários, são líderes que estão lá há muito tempo. Essa liderança a gente não vê, mas ela se mantém muito estável na Câmara e no Senado, né? Esses caras, para acalmar as bases, manter, né, como se diz, o baixo clero, são aqueles deputados menos conhecidos, né? Manter o baixo clero tranquilo, eles começaram a aumentar as verbas de emenda parlamentar. Então, não, calma aí, deixa a gente mandar aqui que vocês vão ficar, você vai ter mais emenda. Isso foi um sistema que foi também favorecido por isso, o enfraquecimento dos presidentes no presidencialismo brasileiro e do tal presidencialismo de coalizão, junto com o aumento do poder desses líderes, mas um descontentamento na base do poder legislativo, seja no Senado, seja principalmente na Câmara. Aí você aumenta a verba para eles para dar o famoso cala-boca. Fica tranquilo aí, deixa a gente mandar aqui que... Muito legal. Olha só que coisa incrível que você está levantando. Eu digo no momento atrás, porque a gente não pode nem falar passado, né? Eu estou falando do ano retrasado. Quando a gente falava que a estratégia de campanha eleitoral era feita, um dos pontos mais fortes era o tempo de televisão. Não é mais. É o fundo partidário. E aí, portanto, você vê hoje, por exemplo, outro dia saiu uma notícia na imprensa, inclusive aqui no jornal, na Gazeta Online, que o ex-governador Paulo Artung ia voltar pro jogo, querendo ser, insinuando a ser candidato. A gente nunca sabe se ele vai ser governador, candidato ou senador. Mas, enfim, entrou no jogo. Moveu o tabuleiro. Os caras, os caciques, porque eu chamo assim, nessa fase, a eleição é de quem usa cocar, ou seja, quem tem cacique, é tribo, né? E aí eles se movimentaram para organizar os partidos em torno dos fundos partidários para já enfrentar a possibilidade de enfrentar um candidato do quilate do ex-governador Paulo Artung. E aí, portanto, também o outro lado também se movimentou. Veja bem, é isso mesmo, mudou completamente, porque com a rede social... Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, me desculpe, eu espero que não esteja sendo confuso para o pessoal. Mas com a rede social, os políticos, eles são conquistados, ou seja, ansiosos pelo poder que se resume em recurso, obras e o poder mandatário de gerir uma cidade toda. Agora, tem mais um item que a gente estava comentando aqui nos bastidores, que é o poder de convencimento nas redes sociais. Ou seja, de receber seguidores, de estar presente diariamente conversando com um eleitor ou com milhares de eleitores simultaneamente. Como é que você acha que isso é bom isso? Porque eu vou assim, tentando ser simples aqui com o pessoal que está nos ouvindo, nós estamos falando do efeito da rede social e a proporção que a rede social vai criando esses novos atrevidos como Pablo Marçal. Nós temos um problema, eu acho que assim, é o problema da velocidade. Isso aqui está falando de trânsito agora? Não estamos falando de trânsito, é da política mesmo. Nós temos um problema da velocidade. O que é? A rede social, da maneira como elas são estruturadas e elas funcionam, elas trabalham com a velocidade. Um estímulo atrás do outro. Então você, como um político, qualquer pessoa, você tem que manter os seus eleitores constituintes estimulados constantemente pela sua presença. Só que a política democrática, especialmente, ela demanda um tempo, que é um tempo da negociação, de eu te convencer, de você me convencer, não, esse projeto seu, Arnaldo, não é muito bom porque tem esse aqui, mas dá para pegar isso aqui. Aí você fala, não, Rafael, mas esse projeto seu não tem esse problema, não sei o quê. Até a gente combinar e chegar num, digamos assim, né, não é necessariamente no meio, chegar num meio termo, num consenso, isso demanda um tempo, que é o tempo do convencimento na política democrática. E as redes, elas não operam assim, porque elas demandam muita agilidade. Ninguém quer saber do detalhe, não, mas o projeto tem uma vírgula, tem um não sei o quê, uma linha, um inciso. Então, causa um ruído, né? Manejar esse negócio é muito difícil. É um atributo de políticos, de bons políticos, bons no sentido de nós temos conhecer o ofício, de conseguir
compatibilizar essas duas coisas. Gerir a política democrática e negociar os acordos necessários para governar, para realizar, e, ao mesmo tempo, atender às demandas imediatas da rede social, que quer novidade, vamos dizer assim, toda hora. Combinar essas duas coisas não é fácil, não. Eu prefiro ser só professor nesse caso, porque eu não consigo combinar essas duas coisas. Muita coisa. Eu não sei como a área pública ainda consegue conviver com o processo licitatório, por exemplo. É muito difícil. Porque 90 dias, com a rede social. Meu amigo, outro dia eu falei assim para uma pessoa, eu acho que demora uns 90 dias para a gente começar a discutir. Aí a pessoa falou assim, rapaz, 90 dias? Eu não sei nem se eu estou morando no Brasil, porque mulher mudou tanta coisa. Com a rede social a gente fala em 1 hora, fala, porra, 1 hora? Estúpido. Não, aquela casa da ponte lá que a gente até mencionou aqui no início da conversa, da ponte entre Tocantins e o Maranhão. Aí, agora, logo que caiu, não sei o quê, começaram a resolver a situação das pessoas que eles estavam procurando, os desaparecidos lá. Aí o governo anunciou, a ponte vai ficar pronta até o final de 2025. Eu que sou mais acostumado com as coisas mais antigas, eu falei, pô, ótimo, né? Aí os 2 jovens que estavam perto de mim, ótimo, final do ano, 1 ano para fazer eu falei, é uma ponte, gente. Olha, a ponte é grande, mas a velocidade é outra, entendeu? Interessante. Essa é uma tensão política, digamos assim, entre a velocidade das redes, que nós fomos nos acostumando. A gente está também por isso, cada vez mais impaciente, porque a gente quer, né? Quer ver a solução. Cadê a solução, Arnaldo? Cadê a solução, Rafael? E o tempo da política, que é um tempo um pouco mais demorado, às vezes muito mais demorado. Eu estudo, eu não conheço, eu estudo, e cada dia que eu vou a São Paulo, a gente participa muito de eventos em São Paulo sobre conteúdos, estratégia e copyright. Rapaz, há um sentimento de ignorância toda hora que eu vou lá e volto. Parece que eu volto sabendo menos, entendeu? Pô, que saco. Eu demoro 1 mês para vir aqui, quando eu volto... Já apareceu um monte... É incrível, mas é assim, sedutor, é muito legal, muito legal. A inteligência artificial vem aí. Não, está aqui. Está aí. E é muito legal. Rafael, eu queria aproveitar, inclusive, eu escrevi, vou citar um livro que eu esqueci de trazer para você aqui, mas eu depois te dou com carinho. Mas assim, aconteceu um fato na Câmara que eu queria trazer a reflexão para fazer o público entender o que é que está no fim, ou seja, certo tipo de articulação. Eu acho que alguns políticos não entenderam que o eleitor não é burro, que o eleitor está presente dia a dia dos fatos da cidade. A política não é mais somente política partidária. A atitude comportamental de um representante é política. E as pessoas discutem como se fossem fofoca, mas é, na verdade, uma conversa e cada um dando opinião em torno do comportamento do cara. Bem, o fato, eu vou tentar ser rápido. O prefeito da nossa cidade, em Vila Velha, Espírito Santo, ele apresentou um projeto de lei embasado em justificativa, aumentando o salário dos secretários e do executivo, que por sua vez, super procedente. A gente espera que realmente a equipe de governo, até porque está fazendo um belo trabalho, seja bem remunerada. Claro. Mas nós sabemos que na área pública existe isonomia salarial. E aí, portanto, o impacto nos cofres públicos pode ser uma diferença no planejamento do recurso. Bem, mandou para a Câmara aprovou, voltou para o prefeito sancionar, o prefeito vetou. E o prefeito fez uma justificativa enorme para justificar o veto. Ele desceu a detalhes. A obra tal, a prioridade é isso, a cidade. Ou seja, botou a cidade. Mandou para os representantes da cidade. Câmara São os Municipal. vereadores. Os vereadores derrubaram. No veto. Eles quase disseram assim, não, a cidade não é mais importante do que o seu salário dos secretários. Veja bem, eles não interpretam que a gente, os eleitores, vão achar aquilo uma estupidez, ou seja, que não se explica. O que está acontecendo? Eu não queria discutir o interesse, o bastidor ou o que está acontecendo. Mas, na verdade, a falta de respeito... Então, eu acho, Arnaldo, que a questão-chave hoje, na política, uma questão-chave, não há uma das questões-chave, é a coerência. Então, você tem que ser somente coerente. Com rede social, né? Porque fica lá registrado, né? Bateu na internet, tá lá. Não tem Alguém né? vai achar.
Alguém vai achar aquela foto, aquela declaração, então é importante. É claro que nenhum de nós é absolutamente coerente, vamos dizer, porque a gente vai mudando ao longo da vida e é bom, num certo sentido, que a gente mude, a gente atualize, né? A gente ganhe novos conhecimentos, novas perspectivas e tal. Mas um grau de coerência em valores e princípios é fundamental. Então, e o prefeito de Vila Velha, ele busca, como outros prefeitos da nova safra, digamos assim, os mais jovens, ele busca apresentar uma personalidade de um gestor novo, moderno e preocupado com a sua cidade. Então, acho que foi isso que ele quis fazer, ao vetar o próprio projeto, porque talvez tenha tido um sentimento de que lá e tal. falou, isso vai dar problema, vai gerar um desgaste. Mas, por outro lado, é importante, eu acho que é lógico, isso às vezes ofende a alguns de nós, porque a pessoa pensa, pô, mas o salário, aí vem, né, o salário mínimo agora é 1.500 e poucos reais, 1.512 reais, isso é muito pouco, e um secretário vai ganhar não sei quantos mil, e o prefeito tantos mil. Mas eu acho que é importante que você tenha vamos falando de princípio primeiro, você tenha bons salários. Também concordamos. Para você atrair bons quadros. Perfeito. E, lógico, na medida em que você eleva o salário do prefeito é o teto do funcionalismo público municipal, como o do governador é do estadual e o presidente e o ministro do Supremo são do federal, e deputados e senadores, né? Então, quando você eleva, você tem a possibilidade de aumentar salário, melhorar os salários nos cargos das prefeituras, e isso permite que você atraia novos e melhores quadros. Perfeito. Agora, o problema, aí que está o problema. O que é o problema? Aí nós vamos aqui, vamos supor, numa empresa, eu e você, e aí nós dois vamos decidir o nosso salário. Claro que todos nós é um exagero semântico, mas a maioria das pessoas acha que ganha menos do que deveria ganhar. Eu não vou dizer todos, porque eu não conheço todo mundo do mundo, né? Mas quase todo mundo que eu conheço acha que ganha menos do que deveria ganhar. Né? Claro. O princípio básico é esse. A gente acha que ganha menos. Então é normal que eu reclame do salário, você, né? Todo mundo reclame. Eu acho que ganha pouco, podia ganhar mais. Então, agora que eu quero chegar na questão. Para mim, qual que era o negócio? Você tem que dar um jeito, é um negócio assim, bem embrionário, mas nós temos que pensar um modo em que eu, agente político tal, perca a capacidade de definir o meu salário como indivíduo, chefe do poder, e crie padrões e mecanismos para que isso seja mais objetivamente definido, entendeu? Porque enquanto eu permitir que você, prefeito, você, vereador, você, governador, deputado, seja quem for, defina o próprio salário, a tendência vai ser você ter esses... Não, mas olha só, Rafael, eu entendo e tudo que você está falando nós concordamos. Mas perceba o seguinte, o que há de errado nisso não é a questão de corrigir o salário, muito pelo contrário. E também não há problema é legítimo os vereadores vetarem, discutir, ter seu ponto de vista. Nós não somos atrevidos ao ponto de dizer que eles estão errados. O problema é que eu digo assim, representando um pouco de pessoas que nos abordam e que questionam, que eles derrubaram um veto construído e sólido, que a prioridade não é o salário, é a cidade. Fica estranho. Não é a cidade, é o voto. Fica muito estranho. O que eu queria que você explicasse é o seguinte, assim, esse fenômeno que a gente escreveu o livro, burro é você. Porque muitas vezes os políticos fazem isso. Eles votam achando que a gente é burro, ou achando que a gente esquece, ou achando que a gente não vai cobrar, ou achando que a gente não fiscaliza, e aí, portanto, chega na época das eleições, eles viram santo. Então, isso está no fim, por causa das redes sociais, entendeu? Eu queria abordar esse... Então, eu acho que aí é que está o negócio, Arnaldo. Aí tem um cálculo, um cálculo que todos nós usamos para muitas coisas da nossa vida, você sabe disso, que é o tal do custo-benefício. Isso teve um custo. Sim. Político, né? Para os vereadores e até para o prefeito. Teve um custo. Agora, nós vamos Eles ver... conta lá. Falar, não, tal, mas se eu aumentar, melhora isso, mas se eu vetar, piora isso... Enfim, fizeram umas contas lá, não é conta, né, matemática, mas fizeram uns cálculos políticos e acharam justo o prefeito vetar
e a Câmara derrubar o veto. Agora, o que nós vamos ver, isso está registrado. E alguém vai lembrar disso na época da daqui a eleição. 2 anos, quando eventualmente alguns forem candidatos a deputado, alguma coisa, e daqui a 4 anos. Agora, o que nós vamos ver é, será que esses vereadores, o prefeito e o vice-prefeito, vão conseguir transformar isso numa pequena, digamos assim, incoerência, ou se isso vai ganhar mais peso? Aí é que é a questão. No estudo que a gente faz e nos livros que a gente lê de persuasão, esse assunto, ele, como a gente falou no momento atrás, aparecia na campanha. É. Agora aparece em todo mundo que se acha oposição. A persona do político, ele é construída, mas é frágil. É. Se der um vendaval, se ele pisar na bola, por exemplo, tem uma pessoa que não gosta do prefeito, ele vai pegar isso aí, vai ficar publicando, implicando nos grupos do WhatsApp e vai ficar lembrando, tal, não sei o quê, ao ponto de possibilidade disso crescer. E aí se torna frágil. É isso que eu estou alertando, assim, eu gostaria muito que isso mudasse na cabeça do político. Não achasse que a gente não percebe, que fosse uma coisa que a rede social, com essa necessidade do político de convencer as pessoas dia a dia. E de Posso mudar. responsabilidade com os princípios, com a função que ele exerce, né? O camarada está eleito para cuidar dos assuntos não é? públicos, das Porque está prioridades do se construindo cidadão. uma imagem dele. Exatamente. Então, eu acho que assim, é legítimo por parte dos cidadãos cobrar, criticar, inclusive, é um direito, né? Eu costumo dizer, é um direito constitucional reclamar. Todos nós temos direito de reclamar verdade. e, eventualmente, fazer algo mais. Além de reclamar, nós podemos fazer algo mais. Eu acho que um dos algo mais que a gente pode fazer, isso tem tudo a ver com a ideia de voto bom, né? É o quê? É propor coisas e buscar coerência, né? Então, buscar que os nossos representantes sejam coerentes nas suas ações, É isso aí. não só com o seu discurso, mas também com as funções, com os É isso princípios aí. constitucionais que orientam o cargo dele. Perfeito. Né? A gente tem que evitar discutir a questão de corrupção aqui, porque achamos que a corrupção pertence aos órgãos de controle. É aumentar o poder nos órgãos de controle e tal. Mas, Rafael, nós estamos caminhando para o final. Você desculpa aí, a minha missão é chata aqui de tentar colocar 2 assuntos que eu quero conversar com você. Um é o seguinte, a gente estava conversando antes de começar o nosso papo aqui, que os prefeitos, eles davam ordem de serviço e tal. Assim. Hoje, os políticos, o governador, prefeito, tal, diariamente eles estão inaugurando obra e dando ordem de serviço. Parece que aumentou o volume de trabalho ou isso não era publicado diariamente. Ou seja, o governador que ia lá em Ibiraçu, muitas vezes a gente não sabia, porque só saísse na televisão, no jornal. Agora na rede social. Você vê, né, Arnaldo, a gente acompanha, a gente sabe... O programa eleitoral de televisão está diário. A gente sabe, e a gente sabe assim, não sei quantas casas queimaram lá na Califórnia, não sei o que, Palisades, e no outro bairro. Então, assim, a informação é muito mais disponível. E tem esse negócio da velocidade. Então, o camarada, ele quer manter obras acontecendo o tempo todo e ele fica lá postando, né? Claro, com orientação de gente da comunicação, dos diversos setores, o que é legítimo, porque ele está fazendo. Né? Muitas vezes não é porque ele está fazendo mais, é porque também anuncia assim, vou botar um puxadinho aqui não sei aonde. Aí, anuncia, põe uma foto. Fiz não sei o quê. É legítimo? É legítimo. Claro. É só a gente também não ficar encantado por essa presença maciça eventual em redes e não perceber se aquilo que está sendo anunciado é importante para a vida das pessoas, né? Seja para a vida micro, digamos, daquela rua que está lá daquela área que está sendo beneficiada, seja para a vida macro. Para a gente não achar que só aparecer nas redes é tudo, né? Porque efetivamente não é. Bem, estamos conversando aqui com o professor Rafael Simões, professor da grande universidade, um orgulho da nossa cidade, Vila Velha, UVV. Você é professor de História no curso de Direito e desculpa, eu não li o seu currículo no início, porque ele é muito grande. Mas, assim, com muito orgulho de estar aqui com você. Você é um cara, uma referência no nosso estado aqui de História e Ciência Política. Mas eu li uma coisa no seu currículo que me despertou uma curiosidade enorme e que eu acho que pouca gente conhece. Você faz parte de um grupo que recebe e dá apoio a refugiados
Na UVV? É uma célula da UVV? Isso Interessante é um orgulho e uma honra para mim, sabe, Arnaldo? Bom, hein? Eu vou fazer 25 anos que estou na UVV, né? Entrei lá no dia 1º de março de 2000, então completando aí, historiadores adoram essas coisas, completando 1/4 de século trabalhando lá. Eu dou aula no curso de Direito, dou aula no curso de Relações Internacionais, dou aula nos mestrados de Sociologia Política e Segurança Pública e agora nos doutorados, né? Nós conseguimos abrir, foi aprovado pela CAPES, que é o órgão do governo federal, o doutorado em Segurança Pública, o primeiro do É Brasil, mesmo? e um doutorado em Sociologia Que Política. legal, tá Muito lançando legal. aqui? Vai começar, nós estamos só esperando a autorização do Conselho Nacional, porque tem todo um Um podcast procedimento. aqui tá lançando o curso. É, É o então, doutorado em? Repete, por favor. um em Segurança Pública e o outro em Sociologia Política. Olha aí, os candidatos da área de segurança vai pública. abrir Sociologia nesse ano política? também. Pô, eu gostaria de fazer. Interessante. Então, assim, e lá tem 12, 13 anos que eu sou coordenador do NUARES, Núcleo de Apoio aos Refugiados do Espírito Santo, que é um projeto de iniciação científica e de extensão da UVV, né? Ele foi fundado pela professora Viviane Mosini, que é da coordenação comigo, né? Ela é coordenadora desde que fundou lá no ano 2004, portanto a gente vai fazer 21 anos do NUARES esse ano, e eu estou na coordenação com ela nesses últimos 12, 13 anos. E no NUARES, a gente, além de fazer pesquisa, estudar o tema com os alunos, e aí nós temos bolsistas de iniciação científica, a gente já produziu livros, artigos, participação em congressos nacionais e internacionais. Então a gente faz pesquisa, a gente faz ensino, a gente vai em escolas, dá palestras sobre o tema e a gente faz extensão, que são as 3 funções básicas de universidade. Na UVV a gente tem uma 4ª que é inovação também, porque é um princípio da universidade. Mas a gente faz extensão, que é o apoio. E o NUARES a gente faz apoio aos refugiados. Que apoio? É um assunto que eu amo, mas eu prometo que eu não vou ficar aqui falando 2 horas. Adorando. Mas que apoio é esse? A gente ajuda essas pessoas a tirar documento. Então, a partir do momento que a pessoa chega no Brasil, ela faz uma solicitação de refúgio, a legislação brasileira é muito positiva, o Brasil é um dos países mais abertos aos refugiados do mundo, pelo menos desse ponto de vista mais formal. Então, ele fez a solicitação de refúgio, moto contínuo, ele já pode tirar uma carteira de trabalho, cartão do SUS e CPF. E ele já pode trabalhar, portanto. Legal. Ele tem 4 documentos. Solicitação de refúgio. Mas vocês dão... A taxa de sucesso disso é 90%? Grande. Até mesmo? porque o nosso mercado de trabalho está muito aquecido hoje. A maioria das pessoas acaba conseguindo trabalho, mesmo com as dificuldades de língua. E trabalho subemprego? Não, assim? mas trabalhos com carteira assinada. Legal, a gente tem muitas empresas Se que nos solidarizam? procuram. Que bom. Então a gente consegue ajudar essas pessoas a colocá-las no mercado de trabalho. E a gente também dá apoio material para aquelas famílias que eventualmente quando chegam estão com alguma dificuldade. Então a gente consegue às vezes uma cesta básica, consegue roupas. Nós somos, isso é importante destacar, uma cátedra Sérgio Vieira de Mello. O que é isso? Nós temos um reconhecimento do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, de instituições de ensino superior que trabalham com refugiados, eles dão esse título para a gente, é como se fosse uma medalha. Bacana. A gente tem um convênio com o Acnur, né, que é o Alto Comissariado, e eles de vez em quando mandam coisas para a gente. No ano passado, no final de 2023, e nós distribuímos isso no início de 2024, chegou um caminhão do Acnur com colchonetes, cobertas e mochilas com material escolar para crianças. Que bacana. Então a gente faz esse trabalho, né, de distribuição de apoio material também, dentro das nossas limitações. Mas, mais uma vez, é um motivo de orgulho, muita honra poder fazer esse trabalho, porque são pessoas, né, Arnaldo, a gente sabe que tem brasileiros passando dificuldades e que merecem um apoio. Só que essas pessoas, vamos lembrar, quem são os refugiados? São pessoas que saíram do seu país forçado por circunstâncias alheias à sua vontade. Não é por mais que às vezes a pessoa está em dificuldade, ela fala, eu vou lá, não sei aonde, tentar minha vida lá. Mas ela tomou a decisão. O refugiado é aquele cara que teve sua casa bombardeada, às vezes. Nós já apoiamos refugiados que contam histórias dramáticas. Depois a gente pode um dia fazer um programa especial. Aliás, eu pedi a você que me convidasse, que eu gostaria de ir lá. Não, e logo depois que eu for, a gente marca um programa, vamos falar só sobre isso. Se muito possível, legal. trazer um refugiado aqui. Não, é muito legal. É Bacana. muito legal, assim.
é um trabalho que é encantador, é um trabalho que os alunos adoram É participar. mesmo, Você né? vê os alunos encantados, né? E eles participam voluntariamente. É muito legal, é muito legal. Eu quando estava conversando com você antes da gente iniciar o podcast, eu falei que gostaria de ir, gosto e quero ir. Eu tenho um pedaço do meu tempo para dar como voluntário e eu acho bacana isso. Aí você me contou que o- um refugiado da Somália te achou no É, sábado no é, telefone. Aí eu, pô, assim, você é assediado a qualquer hora por uma questão é. de. A gente de vez em quando chega uma mensagem no celular, tô precisando disso, então aparece um contato ou alguém. Outro dia eu recebi um contato de um rapaz da Caritas, que é uma instituição ligada à Igreja Católica, né? Claro, Caritas claro, conheço. Arquidiocesana. Aí Antiga. ele mandou uma mensagem: ó, tem um rapaz lá da Síria. Aí, então vai aparecendo gente. Pô, tem que iluminar É, mais esse projeto do Viver, é mas de muito uma legal, é dignidade muito legal. extraordinária. É um Parabéns. projeto que eu amo participar, eu Pô, amo, que bom. e não tenho dúvida que todo mundo que participa do NUADS, a gente tem lições diárias de humanismo, de Pô, que legal, humanidade. hein? Parece até ligado a uma religião, assim, É, tamanho é a muito, humanidade, a é sensibilidade, muito, é solidariedade. muito bom. A gente vê situações difíceis, mas quando a gente vai apoiando Não as é mesmo? pessoas, conseguindo melhorar, às vezes, um pouquinho a vida delas, você fica gratificado. É um projeto que eu adoro participar. Rafael, muito obrigado. Estou orgulhoso de tê-lo Eu que aqui. Eu tenho agradeço. certeza que o público que está nos vendo assim vai ser. Surgiu muitos dados, muitas informações. Vão surgir mais dúvidas. Eu vou te procurar caso a gente receba alguma pergunta que você queira responder e tal. Claro. Mas eu queria, para fechar com chave de ouro, eu queria pedir a você desse uma opinião sobre o movimento Voto Bom. Eu acho que é um movimento fundamental. Assim, Arnaldo, eu penso assim, é aquilo que eu estava falando, é um direito constitucional nosso reclamar, né? Uhum. E não precisa fazer mais nada. O cidadão tem o direito de reclamar. E só reclamar se ele quiser, ele não precisa propor nada. Mas eu acho que é fundamental, né? Se a gente quer construir uma república, né? O bom governo, se a gente quer construir uma república democrática, o bom governo onde o povo governa, com todas com todas as dificuldades que esses dois termos têm, é fundamental que o cidadão participe. E uma forma fundamental de participar numa república democrática é o voto bom. É um voto É isso bom aí. no sentido de um voto consciente, que eu sei por que eu estou votando em fulano. Só para contar uma história rápida, muitos anos atrás, era uma eleição municipal, mas foi, sei lá, era ano 2000, 2010, por aí. Já tem mais de 10 anos, com certeza. Aí, logo depois das eleições municipais, encontrei com uma amiga e estava conversando. E aí, como é que tá? Tudo bem? Aí, por acaso, veio esse assunto de eleição. Você votou em quem para prefeito? Eu falei quem eu tinha votado, eu perguntei, né, a ela, votei. Aí, ela me perguntou, e você votou em quem para vereador? Eu falei, votei em fulano. E aí, ela falou, né, eu votei em Beltrano. Eu falei, não conheço esse. E você votou nele por quê? Aí ela, porque era meu vizinho. Aí enfim, aí eu não perguntei mais nada, continuei, aí um abraço e tal. É assim, não é um voto Não, bom, não. né? Assim, porque é meu vizinho, porque é meu É. amigo, porque é meu. Pode até dar Pode, sorte de ser um bom pode voto, ser, mas sorte. é Não sorte. quer dizer que Então, acho que vizinho. assim, é a gente olhar, a gente pesquisar, e para isso é a gente lutar pela coerência, é pressionar, porque é um direito nosso. Além de reclamar, nós temos vários outros direitos que acompanham e vão construindo um voto Pois bom, é, e eu nos acho que isso que é o acompanha aí, mérito. a gente está assim, nascendo e a É, gente não é fácil, às vezes a gente é mal interpretado, porque a gente aborda um assunto aí, nego já põe rotula você é, como um lado e tal. E a gente está sempre pronto a discutir, tentar trazer é, assuntos que possam trazer reflexões ao eleitor, ao voto, que é um gigante adormecido. é isso Obrigado, aí. Rafael. Show. Um abraço, querido. Valeu. Obrigado a você pelo Valeu. convite.